Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Festival Path. Eu sou a Luciana Penaro, sou CEO e Publisher da Vida Simples. A Vida Simples é uma plataforma de conteúdos e é apoiadora já há um bom tempo do Festival Path. Tenho muita alegria de estar aqui e hoje para conduzir um painel com duas pessoas muito bacanas que vocês vão amar, a Domitila Barros e a Camila Marinho. Meninas, sejam bem-vindas aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, pessoal, todo mundo aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, deixa eu apresentar essas duas mulheres muito cheia de propósito na vida. A Domitila é modelo, é artivista, ela já vai explicar para a gente o que é isso, é greenfluencer, e ela defende causas ligadas à sustentabilidade do mundo todo. Ela fala com a gente direto de Berlim, onde ela mora atualmente, onde ela tem casa fixa, mas é uma brasileira que está pelo mundo ligada a essas causas sociais. A Camila Marinho, que também já modelou, né, Camila? Já fez várias fotos para vários lugares. Ela teve uma empresa ligada à área de moda, conhece muito o mundo da moda, entendeu várias coisas que funcionam e que não funcionam, tem muitas opiniões a respeito de sustentabilidade, e hoje ela é também, entre várias coisas que faz, ela é gestora social numa comunidade muito pequena na Barrinha, no Piauí. Então, a gente vai começar esclarecendo alguns temas aqui dessa nossa mesa redonda. A nossa mesa redonda vai falar sobre influência de impacto, como usar a sua voz para defender causas socioambientais. Então, meninas, definam para a gente o que é ser, na opinião de vocês, uma influenciadora de impacto e o que isso significa para o meio ambiente e para a sociedade. Domitila. Muito obrigada pelo convite. Eu sou muito feliz de fazer parte da família Vida Simples, estar tendo a oportunidade de, pela primeira vez, fazer um painel em português, que eu estou aqui hoje, estava até já falando também com a Camila, estou me sentindo hoje com Beyoncé e Rihanna junto, por ter essa oportunidade de estar conversando com vocês hoje, minha gente. Eu nasci no Morro da Conceição e me criei entre Morro da Conceição e Linha do Tiro, no Recife. Então, eu sempre tive um contato muito direto com temas socioambientais por viver com as consequências de um consumo que também nem é tão igualitário, por assim dizer. Antes mesmo de nascer, os meus pais criaram uma casa, que praticamente é uma casa em Linha do Tiro, onde é o único espaço onde as crianças dessa comunidade podem brincar e viver em segurança. No começo, é uma ONG até hoje, nós chamávamos de trabalho social com crianças de rua, mas se desenvolveu para um trabalho com crianças de risco. E quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ensinar essas crianças a ler e escrever, usando folhinhas de mato da bananeira que a gente tinha, florinhas de mato do nosso pé de manga. E desde então eu fui descoberta pela Unesco e recebi no ano de 2000 esse prêmio que eu entendi que eu era uma ativista e uma influenciadora sustentável social. Até então eu fazia o que era necessário na minha comunidade, tanto para sobreviver quanto para tematizar alguns temas que eram, do meu ponto de vista, temas que tinham influência muito grande à falta de desenvolvimento socioambiental que estava acontecendo na época. Na época eu tinha 15 anos, mas eu sempre fui muito enxerida e metida nas coisas. Aí me mandei, o pessoal da Unesco me convidou para a Disney e foi com 15 anos, no ano de 2000, eu tive a minha primeira palestra fora do Brasil para falar do meu ponto de vista como uma garota de Linha do Tiro que vive diretamente com as consequências de um consumo não sustentável, porque é necessário que os adultos assumam a responsabilidade e crianças não tenham que viver dessa forma. Então, tudo começou no ano de 2000, quando eu vim entender que a minha voz tinha um valor. Até então, eu estava achando que eu estava brincando na rua com meus amigos e meus amiguinhos. Aí eu entendi, não, se o pessoal da Unesco quer saber por que eu estou fazendo esse trabalho, porque significa que teve uma falha no sistema, então isso pode ser um pouco mais impactante. E desde então, eu passei os últimos 20 anos usando essa voz para contar a minha realidade. Eu acredito que a questão de ter uma influência virtualmente ou offline
para ter um impacto social é uma coisa que sempre foi muito importante, mas no momento não é só importante, é uma tendência, é uma oportunidade para muita gente e também para muitas empresas que querem focar nesse aspecto de comunicação mais sustentável e de estar também atingindo um consumo e uma produção que ninguém seja prejudicado no processo. Então, a minha história, resumidamente, é uma história de ativismo, é uma história de influenciar sustentavelmente e também a questão socioambiental. Quando eu falo a questão socioambiental como se fosse uma coisa paralela ao tema de sustentabilidade, é porque eu sou uma mulher negra vivendo na Europa, vindo do Brasil de linha do tiro. Então, eu tive que desvendar todas essas Níveis. exatamente, todos esses níveis de sustentabilidade. E do meu ponto de vista, é quase impossível criar uma sociedade mais sustentável se a gente não botar um olhinho também nas causas sociais, porque somos todos irmãs e irmãs, nós temos mais do que suficiente no planeta Terra, e é um tema, para mim, a questão da sustentabilidade é totalmente ligada à questão de justiça social. E por ter nascido e me criado num projeto CAM, em linha do tiro, e gostar muito de falar, nos últimos 21 anos, a única coisa que eu tenho feito é isso, é falar, explicar e tentar convencer as pessoas de que existem muitas oportunidades de criar um impacto socioambiental divertido, incluindo também mídias sociais, como, por exemplo, o Instagram, que nem eu imaginava que, no final das contas, ia ter o impacto que tem hoje. Perfeito. Camila, conta um Sim. pouquinho da tua história também, como a Domitila, e depois a gente continua esse papo super bacana. Tá bom, muito obrigada pelo convite, Lu. Fiz parte também muito tempo da Vida Simples e tenho muito orgulho de tudo que a gente conquistou juntas lá, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada. Diferente da Domitila, eu fui criada num lugar extremamente privilegiado, né? O estado de São Paulo, lugar com muita oportunidade. Não venho de uma família milionária, assim, meu pai sempre batalhou muito para dar o melhor para a gente, para conquistar o melhor para a gente. Mas eu sempre fui uma pessoa que convivi em diferentes grupos sociais, desde menina. E eu acho que isso me trazia algum incômodo, de ver algumas coisas que eu não concordava, e sempre ficava com aquela coisa na cabeça, mas não sabia o que fazer para impactar aquilo lá. Então, acho que uma das coisas que, quando me perguntam o que precisa fazer para trabalhar com projetos de impacto, eu falo assim, resolver, solucionar uma dor que te incomoda muito. Então, no meu caso, foi muito assim, eu fui crescendo, vendo algumas coisas que eu não concordava, e isso, assim, depois de várias etapas da minha vida. Eu já fui super patricinha, eu já fui do rodeio, eu já fui, assim, uma pessoa que transitava realmente em todos os grupos sociais. E isso me incomodava, e comecei a trabalhar com a moda, né? Fiz publicidade e fui, assim, cair na moda de paraquedas. Trabalhei muito tempo, algum tempo como produtora de moda na Vogue, e isso me fez conviver com um mercado extremamente de luxo, extremamente de ego, extremamente de consumo. Todo mundo só pensava em consumir. Eu vim do interior, por mais que eu era privilegiada, eu sofri um certo preconceito por ser do interior, e a galera da moda muito fechada, aquela bolha, nossa, quem que é essa caipira? Fala tudo errado, puxa o R. Então, essas coisas começaram a me incomodar muito. E acho que há uns 6 anos atrás, vendo esse excesso de consumo e via que essa moda não me representava, começou a surgir um descontentamento, e eu resolvi fazer um brechó, que eu tava numa transição de fase onde eu era muito consumista, consumia algo, coisas que o dinheiro não pagava, porque assim, nunca fui herdeira, não tinha dinheiro para consumir aquilo, mas por estar no mercado da moda, você acaba entrando num looping muito louco. Inclusive, isso é uma percepção que eu tenho muito quando eu saio do Piauí e venho para cá. São Paulo te deixa num looping muito doido, mesmo você não querendo, você acaba entrando nisso. E comigo não foi diferente. E comecei a consumir, e quando eu passei nessa transição, falei, não preciso disso, quero vender tudo, não quero mais isso, esse excesso, e resolvi fazer um bazar. Só que eu sempre fui, por passar a transitar nesses grupos sociais muito diferentes, eu sempre fui uma pessoa muito bem relacionada, eu tinha muitos contatos, muitos amigos, celebridades, modelos, por ter trabalhado um tempo na Vogue. Comecei a fazer essa rede de contato, e quando eu resolvi fazer esse bazar, todo mundo quis participar. Ai, Cami, vou mandar minhas peças também, porque naquela época ninguém falava de brechó, ninguém falava de bazar,
E aí eu falei, bom, peraí, como eu fiz faculdade de publicidade, falei, bom, então vou organizar, vou fazer um logo, vou fazer um nome, vou fazer um conceito, vamos fazer umas fotos para divulgar. E foi assim uma surpresa, chamava Damn Project, né? Que no final ele acabou se tornando um movimento sobre conscientização dos impactos na moda, mas no início a gente iniciou com brechó e a gente desmistificou muito essa coisa da roupa usada, da roupa com cheiro. Então a gente trouxe uma curadoria muito atual e foi uma novidade no mercado, porque há 7, 6 anos atrás ninguém falava sobre sustentabilidade, moda circular. Inclusive fui uma das portas-vozes da abertura desse mercado no Brasil, e tenho muito orgulho disso, porque hoje eu vejo tanta iniciativa legal de brechó online, de troca, e eu contribuí para esse movimento, porque na época ninguém falava, e a gente desconstruiu isso de uma forma muito legal, esteticamente falando. E logo na primeira edição, eu lembro que foi um susto, porque assim, para mim era uma brincadeira entre amigas, e quando eu cheguei no dia do bazar, tinha fila, que estava assim, virando o quarteirão de meninas do interior, porque como a gente tinha essa rede muito legal de celebridades, muitas celebridades desapegaram, e elas, a gente chamava elas de top closets, que era a Tayla Ayala, a Carol Ribeiro, a Cíntia Dicker, a Aline Moraes, e elas postaram, porque elas acharam muito legal a ideia da gente usar a moda como essa ferramenta de mudança social e ambiental. E eu sempre fiz trabalho voluntário, desde menina, assim, com a minha avó sempre teve isso em casa, mas antes eu fazia no Hospital do Câncer em Barretos, que era muito difícil, né? Trabalhar com criança com câncer, e eu sempre gostei muito de criança, e para mim não fazia sentido fazer esse bazar sem destinar uma parte para algumas causas. E aí, assim foi feito, a gente destinava toda a renda da venda das top closets, né, das famosas, para essa iniciativa, que no caso era o Hospital do Câncer de Barretos, e aí a renda de desapegos normais, de pessoas que não eram celebridades, eu comecei a me manter. Foi quando eu resolvi, tipo, vir de vez para São Paulo para ficar aqui. E foi muito legal, porque foi uma coisa muito nova. Então, todos os veículos de moda nos apoiando. Aí muitas marcas começaram a me procurar para fazer projeto. E aí eu falei, opa, peraí, eu acho que tem um mercado, tem um nicho legal aqui a ser explorado. Foi aí que eu comecei a me especializar, a estudar mais sobre essa questão da sustentabilidade na moda, até que chegou um momento que não me fazia... Todos os meus incômodos pessoais acabam refletindo muito na minha vida profissional. E começou a perder o sentido para mim trabalhar com moda. Isso há 2 anos atrás, comecei a me repensar, falei, não tá legal, a moda fala que é slow, mas não é slow, sustentável não tem a ver com isso, esse consumo frenético, porque a sustentabilidade você acaba comunicando ela para ela ser vendida também, e começou a perder o sentido para mim, e eu queria estar mais na linha de frente, sempre tive esse incômodo do brasileiro não valorizar a cultura no Brasil. O Brasil é um país extremamente rico, a gente tem diferenças culturais incríveis, você vê o Nordeste, a Bahia é totalmente diferente do Piauí, que é totalmente diferente do Maranhão, que ainda está ali no Nordeste, então assim, me incomodava muito, até por vir da moda, toda a referência que a gente ia fotografar era sempre gringa, nunca era uma referência brasileira, e eu sempre viajei muito com meu pai quando eu era criança, a gente viajava muito, meu pai mexia com caminhão, e eu parava em vários lugares, estrada, BR-153, quando eu ia para Goiânia, a gente parava em vários lugares, e eu adorava estar perto do povo, daquele povo que é simples de recurso, mas muito rico em sabedoria, e eu me sentia muito próxima ali às minhas raízes, e isso começou a me tocar. Falei, quer saber? Não estou satisfeita aqui em São Paulo, quero sair daqui. E começamos uma busca para sair de São Paulo, mas eu não imaginei que seria tão cedo. Foi aí que, em setembro de 2019, eu fui passar férias no Piauí, nessa comunidade da Barrinha, né, que a gente está ali no litoral do Piauí, que é um dos menores litorais do Brasil, né, 63 quilômetros de extensão, 63 ou 66, e fiquei apaixonada, assim, me tocou de uma forma muito forte aquela comunidade. E a gente está do lado de Barra Grande, que já é um lugar mais desenvolvido, mas a Barrinha ainda é um lugar muito genuíno, com saberes ancestrais. O Piauí, no geral, é muito forte de saberes ancestrais, assim, depois que você começa a conviver ali, você vê o tanto que é potente isso, o tanto que é importante para a comunidade, e me mudei em março de 2020, então assim, conheci uma vez em setembro de 2019, e falei, quer saber, estou indo embora, que foi super no time da pandemia, que a pandemia começou, eu já me toquei, falei, vou vazar daqui antes que
pare tudo, porque a gente não sabia, né, como que ia ficar essa questão da pandemia, e lá estou muito feliz. Então, diferente da Domitila, eu não nasci inserida nesse contexto, mas aprendi que quando você quer trabalhar com isso, você tem que praticar muito exercício da escuta, porque a gente chega de grandes centros achando que a gente sabe muito, mas na verdade a gente não sabe nada. Então, assim, essa humildade da gente praticar o exercício da escuta para mais aprender do que ensinar é essencial. Muito bonita essa história de vocês duas, e é engraçado que as duas, né, a Domitila começou realmente muito jovem, né, adolescente, já nessas causas, já 20 anos que está fazendo isso, e você, de uma certa forma, mesmo não tendo começado há 20 anos diretamente, indiretamente você começou lá com a sua avó, que fazia esses bazares, e você já estava preocupada com essa questão social e ambiental. Aliás, o PATH desse ano é o PATH Amazônia, é chamado Regenerar, porque a gente já passou da fase da sustentabilidade, né? A gente precisa, de fato, regenerar o planeta. E vocês duas trabalham e trabalharam muito com a questão da moda, né? Você citou aqui, Camila, essa tua iniciativa de moda circular, e isso ainda eu sinto que é um pouco um mito para as pessoas, porque elas têm um pouco de medo, ou da energia, ou do cheiro, essas coisas, mas a gente já vê grandes empresas aqui no Brasil, como a Troc, por exemplo, o Enjoei, que tem esse movimento de trabalhar a moda circular e mostrar que, com o consumo da moda circular, você está colaborando absurdamente para a regeneração do planeta, porque a gente sabe o quanto que a moda, em especial, além de outras indústrias, mas a moda em especial tem um componente de poluição e enfim, de alguns estragos ambientais. Como é que vocês veem isso? E, Domitila, como é que você vê esse movimento na Europa também? E depois eu queria que você contasse para a gente por que é que você está em Berlim e não está mais na comunidade do Tiro, não está mais em Recife? Eu acho esse tema super interessante. Eu realmente, quem me conhece sabe que eu uso praticamente só roupa de segunda mão. Eu já comecei a usar roupa de segunda mão quando eu morava em Linha do Tiro, porque as roupas que eu usava eram as roupas que eram doadas para o projeto. Então, para mim, eu já me acostumei a acostumar com cheiro muito cedo. E quando eu vim morar na Europa, já estava começando essa trend e muita gente me perguntava: Domitila, onde é que você é isso? Me doaram e tá lindo igual. Então, essa questão de uma moda circular é muito importante. A moda circular, a questão do transporte também circular. Eu acredito muito que um pensamento que me ajuda nessa questão de moda e pensamento circular é pensar que eu não preciso ter as coisas, elas não têm que ser minhas. Não é assim, posso ser que eu ache essa blusa linda hoje, se daqui a 2 anos eu não achar, mas a Camila quiser, Camila, estamos juntos. E assim a vida segue, porque eu acho que é um pensamento que tem se adaptado muito nessa realidade europeia. Eu tinha conversado com o Phil, que você falou também do Phil, a gente começa sobre isso. Eu uso muitas coisas reusáveis, do cotonete que eu uso, que eu limpo minha orelha, até a garrafinha de água que eu levo para todo lugar. Mas uma coisa, por exemplo, que eu também tento fazer é comprar produtos que são ou de segunda para comer. Existe aqui na Europa supermercados que vendem comida de segunda mão ou que os supermercados não acham boas o suficientes para vender. Um pepino torto, um leite que passou da validade, mas ainda é possível beber. Então, essa coisa tem a ver com a questão de uma economia circular e está diminuindo o impacto negativo do nosso consumo. Porque, como a Camila falou, cada vez que a gente compra uma roupa, o sentimento, independente do sentimento, a gente está contribuindo para um consumo e para uma sociedade. Então, a gente, às vezes, acaba... tem gente que até fala, eu não preciso de um casaco no meu guarda-roupa, que poderia ser um investimento que eu vou pagando todo mês, e daqui a pouco já é alguma coisa que eu posso estar dividindo também, em questão de espaço, em questão de vida, em questão de experiência. Então, eu acredito que é uma época muito privilegiada para todos nós estarmos vivos, que é uma época que, apesar de todos os problemas, principalmente ambientais que a gente tem, a população em geral, eu acredito que no Brasil, como a gente falou, fora do Brasil, em todo lugar, as pessoas estão muito mais abertas e até com menos preconceito a esses temas socioambientais.
E eu acho que isso é muito importante, porque isso é uma questão também de você quebrar tabu e estar oferecendo novas dinâmicas e novas oportunidades de como a gente pode. Eu não gosto dessa palavra coexistir, mas da forma como a gente consumiu nos últimos centenas de anos e a forma como a gente lidou com o próximo, espero que seja certo, e a forma como nós temos lidado com o próximo, colocou a gente nesse ponto que foi como você falou, Lu. A gente não pode mais só falar de sustentabilidade. Já está tarde demais para isso. Já tem que falar sobre soluções possíveis para, enquanto a gente estiver vivo, poder ter um impacto positivo nesse aspecto. E eu fico muito feliz de saber que a gente vive numa época onde muitos preconceitos nesse aspecto foram quebrados. Para mim, é uma coisa muito importante. Por exemplo, o PAF é um evento, um festival de inovação e diversidade. E eu acredito que é lá onde tem a mudança, porque foi como a Camila também falou, é na troca que a transformação acontece, é na troca que a revolução acontece. É naquele momento que ela desce do caminhão, pergunta, oxe, o projeto de meninos de rua, onde eu nasci e me criei, começou no dia que a minha mãe perguntou a 3 crianças de rua, por que você não está na escola? As crianças passavam mendigando, e minha mãe perguntou, por que você não está na escola? A resposta das crianças foi o impacto suficiente para dar início ao projeto. Então, eu acredito muito nessa troca e acredito muito nessa possibilidade de criar novos sistemas. Eu acredito também que a maioria da população é boa e quer uma vida mais sustentável e mais justa, e a gente precisa muito estar proporcionando essa troca e quebrando tabus. Eu acho que isso é um aspecto muito importante também, tanto do Festival PEF, como de toda essa dinâmica Greenfluência e de sustentabilidade que está se criando, e está se criando também de uma forma como a Camila falou. É uma trend, as blogueiras também estão se engajando, as modelos estão se engajando. Então, isso é uma coisa que eu vejo como uma coisa muito positiva, porque dá uma visibilidade muito maior a temas subjetivos e nuances da sustentabilidade, que por muitos anos, eu lembro, a gente tinha que ir para a rua, fazer escândalo, fazer demonstração. E hoje em dia já é muito mais fácil, até mesmo ser aceita com essa temática em espaços onde por muitos anos as pessoas poderiam argumentar como, não, está cedo demais. Quando o mundo acabar, a gente começa a escutar esse tema. Mas as pessoas acham que o mundo não vai acabar, esse é o ponto, né? Elas acham que é loucura essa coisa de mudança climática. O que vai acontecer é que o mundo não vai acabar, quem vai acabar somos nós. Isso! A tartaruga sobreviveu a tantas desconstruções de mundo, né? O mundo fica e a gente que vai, eu concordo muito com isso. A natureza é muito mais inteligente, sem dúvida nenhuma. A natureza ela se regenera sozinha, né, gente? Acho que ela tem essa capacidade de se regenerar sozinha. Exato. Camila. Bom, é interessante essa questão do impacto, que eu acho que um dado que ilustra bem isso hoje da realidade que eu vivo, né? Para se fabricar uma calça jeans, uma única calça jeans, a gente usa em média, o mercado têxtil usa em média 9 mil, 10 mil litros de água para fabricar uma única calça jeans. E lá, na Barrinha, a gente não tem saneamento básico, né? Assim como na grande maioria do Brasil brasileiro, do Brasil profundo, que muitas pessoas desconhecem. E para vocês terem ideia, lá existem 2 tipos para você consumir água. Ou você tem um poço na tua casa, que aí você cava, e muitas vezes a água não é boa, né? Na minha casa eu tenho muito esse problema, porque minha água é barrenta. Então, assim, eu tomo banho com a água barrenta, eu vou lavar a roupa encarde, porque a água é super barrenta, e é difícil organizar isso, né? Porque é um lugar muito desassistido. Ou você tem a cisterna, que a cisterna é como você reserva as águas pluviais que você colhe durante o período da chuva, porque lá muita gente não sabe, mas é um lugar de muito um lugar de água, natureza exuberante, então tudo que você planta dá, porque lá de janeiro a julho é considerado inverno, então o período da chuva vem, então é o período que os nativos aproveitam para plantar, e no segundo semestre vem o período de vento, que aí você colheu aquele alimento, então lá tem muita agricultura de subsistência ainda, e você vai reservar esse alimento para você comer o restante do ano. Então, nesse período de chuva, é muito comum a gente colher a água da chuva, né? Ou você comprar um caminhão-pipa para abastecer a cisterna, que não é a realidade de muita gente ali, porque, enfim, né? Vocês sabem. Então, a cisterna cabe em 16 mil litros de água e abastece aproximadamente quase um ano uma família, que uma única calça jeans leva 9 mil litros, de 9 a 10 mil litros para produzir. Então, assim, eu acho que esse dado, ele representa bastante, assim, as realidades distintas
Outra coisa que eu acho interessante falar é que esses grandes centros são os que mais geram impacto, né? São Paulo, Nova York, Paris, mas as comunidades que mais vão sofrer o impacto dessa vulnerabilidade em relação ao aquecimento global são comunidades vulneráveis, como a Barrinha, principalmente as comunidades tropicais que estão nos trópicos, né? O Piauí, ele é considerado um estado muito promissor em relação às mudanças climáticas, porque a gente está, por causa da nossa localização, a gente está perto da linha do Equador e somos lá ali na Barrinha somos considerados uma comunidade tropical. Então, no mundo inteiro, todos os impactos que causar essa elevação de temperatura, no Piauí, vai elevar o dobro, por conta da nossa localização. Mas, ao mesmo tempo, ele é considerado um laboratório natural pela comunidade internacional, porque a tecnologia que for aplicada no Piauí para combater as mudanças climáticas, ela pode ser usada no mundo todo. Então, o Piauí está nesse momento muito promissor. A Barrinha é considerada uma das poucas comunidades resilientes do mundo. Então, a gente tem um trabalho muito voltado a essa questão da regeneração, junto com a Flávia Maia, que é a única brasileira inserida no programa do Obama. Ela é uma profissional assim, espetacular, urbanista, especializada em sustentabilidade e equidade de gênero e vulnerabilidade de mudanças climáticas, e a gente tem um trabalho muito voltado para essa regeneração, porque a comunidade que mais vai ser impactada não é Nova York, não é São Paulo, porque eles vão achar tecnologias que vão combater essa vulnerabilidade, mas sim os povos originários. Então, assim, eu acho que a desigualdade existe até esse termo, né? Desigualdade climática, onde eles não estão impactando, mas vai ser provavelmente os que mais vão sofrerem todo esse impacto da mudança climática. Então, eu acho muito importante todos esses movimentos, e como a Domitila falou, eu faço essa troca de roupa, eu faço isso desde pequeno, então eu acho engraçado, porque essa coisa da sustentabilidade é algo que já existe há muito tempo na periferia, com troca de roupa, né, e nas comunidades de povos originários. Mas aí desculpa te interromper, Camila, mas eu sempre falo também, aquele copinho de geleia que a gente é acostumada a não jogar fora e ficar usando como copo para beber água. É o melhor exemplo de sustentabilidade original. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu trabalhava muito na comunidade de Paraisópolis, com as meninas do Costurando Sonhos, né? Então, eu ficava muito ali em Paraisópolis inserida, e também em Jacarezinho, no Rio, né? Que a gente tinha um trabalho muito legal com a Jacaré Moda, que era uma agência que tinha lá, que hoje é a Silva Produtora, também tem um trabalho maravilhoso. E aí eles falavam para mim, Camila, eu acho incrível esse povo privilegiado falando de trocar roupa. A gente faz isso na periferia desde o dia que a gente nasceu. E nas comunidades dos povos originários é a mesma coisa, porque assim, lá na Barrinha, as famílias, eles dividem o mesmo quintal, eles têm a mesma roça, eles dividem a cisterna. Então, assim, é algo que já existe, sempre existiu nas comunidades originárias. Só que aí veio nos anos 80 um homem privilegiado branco, né, do topo da pirâmide, e colocou um nome para designar algo que sempre existiu. Então, assim, eu acredito que esse momento é muito importante a gente se reconectar com a nossa ancestralidade. Eu acho que os povos originários têm a capacidade de nos reinventar como seres humanos, porque eles podem ensinar muito para a gente como é viver em comunidade, como é viver reusando essa economia circular, que se eu chego lá e falo esse termo, economia circular, eles vão rir da minha cara. Mas é uma coisa que eles já fazem. Então, por exemplo, hoje, para mim, eu procuro não gerar... e nisso, eu gosto sempre de pautar isso. A minha forma de ver, a minha forma de pensar não significa que é melhor ou pior da que de ninguém. É só a minha forma de pensar, que eu acho que ela pode inspirar outras pessoas. Mas para mim hoje faz muito mais sentido consumir local. Eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, eu acho incrível esse movimento, mas eu sou mais do movimento. Eu acho que quanto mais controle da nossa cadeia de produção a gente tiver, melhor. Meu sonho é que meu alimento saia todo do meu quintal. Do meu quintal. E isso é super possível lá no Piauí. E essa questão do fim do mundo que a gente estava falando, eu sou super noiada no fim do mundo, gente. Eu acredito mesmo no fim do mundo. Eu sonho que eu estou dentro de um bunker, que eu construí um bunker. E aí, no Piauí, eu até brinco, eu falo assim, gente, aqui, se acontecer alguma coisa, vocês vêm para cá, porque aqui a gente não vai passar fome e nem sede, porque a gente tem água, vai ter o peixe, enfim, embora as mudanças climáticas estão impactando também o oceano, as espécies que antes existiam e não estão mais existindo, mas assim, eu acho que essas comunidades de povos originários têm a capacidade de nos ensinar como viver perante aos desafios que a gente vai enfrentar no futuro.
Eu nem vou me estender muito do trabalho que a gente faz, porque eu acho que a gente vai falar ao longo do nosso papo, mas a gente busca muito isso lá, principalmente com o trabalho com as crianças que a gente faz. A gente tem aula de permacultura. Permacultura é um ensinamento que toda escola tinha que ter, né? Porque ensina as crianças esses novos desafios que a gente vai enfrentar. Então, assim, são uma série de coisas que mais uma vez, eu sempre repito, gosto de falar, os povos originários têm a capacidade de ajudar as pessoas nos grandes centros. Eu acho que a gente está na hora de respirar, desacelerar e aprender a escutar esses povos que têm muito a nos ensinar. Sem dúvida nenhuma, Camila. Isso não só no Nordeste, no Sul, em vários lugares a gente tem essas pessoas mais simples, de origem humilde, que produzem seu próprio alimento e que vivem bem. Meu pai também é assim. Meu pai não precisa de nada, ele tem uma terrinha lá, depois sempre teve, mas agora que ele está aposentado, ele tem uma terra onde ele planta absolutamente tudo. Se não tivesse mais dinheiro, mais aposentadoria, ele ainda conseguiria sobreviver com aquela terra. Vocês duas levantaram coisas bastante importantes aqui relacionadas à educação, né? Porque quando a gente fala de uma moda circular, a gente só tem que tomar cuidado para que essa moda circular não vire uma nova trend, né? Aquela coisa da moda, então todo mundo vai consumir muita moda circular que vai acabar dando quase que na mesma, né? A Camila começou esse projeto, eu acho que e você falou um dado assim que eu não sabia, que é extremamente importante, da quantidade de água produzida, usada para fazer jeans. Eu sabia que era grande, mas eu não tinha a comparação com esse número de água, né, de 9 mil para 16 mil, que abastecem uma comunidade o ano inteiro. Então, junto com a tendência, a gente tem que dar informações. E vocês duas são pessoas que têm educação nessa área, né? A Domitila tem mestrado, eu acho super importante falar que não é só uma modelo que, inclusive, está concorrendo aí ao Miss Germany, né? A Miss Alemanha, que é um projeto novo que a Alemanha criou a Alemanha não está mais participando do Miss Universo naquele estilo que era antigamente, né? A mais bonita, a mais magra, mais não sei o quê. Graças a Deus. A Miss é uma Miss cheia de propósito, cheia de causas. Então, parabéns aí para a Alemanha, para os alemães e para você que está aí como nossa brasileira representante desse projeto, que é uma pessoa que tem toda uma base de educação, né, e que tem elementos suficientes para falar sobre isso. Então, eu acredito que o papel de um influenciador, né, de impacto é também um papel educativo. Quem quer ser tem que estudar, tem que ter esses números, porque esses números engajam absurdamente. E a gente está falando, e você falou, Camila, aqui das crianças, né, que estão tendo um trabalho, inclusive através do Instituto e das associações que você tem lá na Barrinha, mas o quanto isso é importante, né, que a gente leve para todas as escolas, especialmente para aquelas que não têm acesso a isso e que, às vezes, a referência de consumo é justamente aquele consumo que você vê celebridades usando e tal, e querem consumir ainda mais. Então, tem um trabalho de educação extremamente importante e que ainda está no começo. Por mais que a gente esteja falando de sustentabilidade há tempos, para a população em geral, é um assunto novo. Regenerar, então, é muito mais. Então, o papel de um influencer é um papel, sim, de educação, de exemplo, para que, de fato, isso tenha um impacto maior. E vocês duas estão falando de comunidades muito específicas pelas quais a Domitila nasceu, a Camila acabou descobrindo, mas eu sempre penso o seguinte, às vezes a gente acha que você, para encontrar uma causa, você tem que se associar a alguma ONG maior, mas não. Às vezes no teu bairro, do lado da tua casa, tem algum tipo de iniciativa. Você precisa estar aberto, né, com a tua percepção ligada para você poder fazer alguma coisa. A Camila descobriu por acaso e se apaixonou, né, Camila? Sim, eu acho que é isso, a gente pensar nessa dor que nos incomoda e pensar global agindo local. Acho que é muito importante essa frase, eu acho que ela tem muito efeito. E tem muita coisa que a gente pode fazer, eu acredito muito no poder da micropolítica, muito, muito mesmo. Eu me vejo como uma ponte
de valorização desses povos originários entre pessoas e marcas, né? Com todo esse relacionamento que eu fiz ao longo da minha carreira, então eu me enxergo mesmo como uma ponte. E requer muita responsabilidade, também é muita frustração, porque eu vivo inserida ali, eu não tenho minha vida pessoal, eu não tenho minha vida profissional, é tudo junto e misturado. Eu morava onde era a escolinha, né, que era o chãozinho, então as crianças viviam lá na minha casa, eu brinco que eu tenho 30 filhos, e eu só vi, assim, o que me dá muita paz ali na Barrinha é que a gente foi muito acolhido pela comunidade, assim, a comunidade, eu sou apaixonada pelo povo da Barrinha, porque eles nos acolheram realmente com muito amor, e eu acho que quando eu vi que isso deu certo, a forma, assim, de chegar de mansinho, ouvindo, sendo eu mesma, assim, porque eu sempre gostei disso, então eu acho que não tem muito metodologia, assim, eu acho legal, porque eu tenho uma série de conselheiros, de mentores, né, que eu estou me especializando nessa questão da gestão social, que falam, a metodologia X você está aplicando, nananana. Mas, gente, eu nem sei o que é isso, tá? Eu nem estudei, eu nem sei o que é isso, eu vou lá e estou fazendo. E elas morrem de rir, porque eu vou lá e faço. O chãozinho, quando a gente iniciou, eu não sou educadora, eu nunca estudei nenhuma metodologia para aplicar isso lá, mas quando eu tive esse time, né, que me acompanha, que me apoia, eles falaram assim, Camila, é impressionante o que você fez, porque você fez sozinha em 6 meses, algo assim, que é muito difícil fazer. Então eu falo que eu sou da linha de frente, que eu sou do povo, que eu meto a cara e saio fazendo, eu nem sei o que está acontecendo, mas eu estou lá fazendo. E é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade mesmo, muita frustração, porque a gente acompanha de perto, a gente acaba tendo muito contato, então, assim, tem as meninas que convivem comigo, que são as adolescentes, que aí eu converso bastante, aí acontece alguma coisa que me deixa super chateada, que aconteceu recentemente, e então, assim, é muita dor também, né, pra gente. Eu acho que isso, o sinal que isso deu certo, a forma que a gente está, que é muito genuína, que acaba sendo um trabalho, mas é muito genuína, foi quando eles nunca me chamam de Dona Camila, eles me chamam de Camilinha. Então, assim, eu sou a Camilinha ali, eu não sou a Dona Camila. Porque desde o início isso me incomodava muito. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, não me chama de dona, eu não sou dona de ninguém. Porque a senhora, eu falei, a senhora está no céu. Então, hoje eu sou a Camilinha. Então, isso para mim é a resposta do que eu busquei ali nesse 1 ano e meio, quase 2 anos que eu estou ali inserida. Isso, assim, para mim não tem dinheiro no mundo que compre. Então, eu sou muito feliz ali, sabe? Acho que é uma troca muito, muito genuína, muito sincera, e a gente tem muito o que fazer. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, não acredito que eu vou ver o que eu busco ali, acho que isso vai acontecer, eu posso estar morta, mas isso pode acontecer, mas é um trabalho da gente realmente acreditar e passar o bastão um para os outros, assim, né? Realmente essa rede, é uma rede de colaboração que eu posso não ver essa mudança que eu busco hoje, mas eu sei que eu participei e plantei aquela sementinha ali. Sem dúvida nenhuma, Camila, isso é fundamental, a gente não vai ter um fim, tem que ser para sempre, a não ser que o mundo acabe, como você disse, mas daí a gente vai aí para o teu bunker, né? Se proteger. Mas você está lançando essa primeira semente aí nessa comunidade, extremamente importante, eu acompanho muito, porque eu vejo muito você inserida nos teus stories, nas suas redes sociais, com essas crianças, enquanto elas vivem abraçadas com você, é muito bonita essa história, e Domitila também, né? Apesar de estar na Alemanha, você tem um trabalho que você, a parte de toda a sua renda, você destina a essa instituição que a sua mãe criou lá atrás e que sustenta hoje muitas crianças, né? Sustenta o trabalho que vocês fazem com muitas crianças na comunidade do Tiro. Conta mais para a gente dessa história. É uma história que eu acho muito... Escutando agora a Camila, eu estava pensando, é muito interessante, porque como a gente pode ser utilizado pelo universo para fazer tanta coisa interessante, né? Porque a Camila falou, ela saiu de São Paulo, foi para o Piauí. No meu caso, eu estou agora, nesse momento, por acaso, não por acaso, aqui na Alemanha, que até como você perguntou, acho importante contar essa história para poder o pessoal entender. Ela falando do Amazonas, da Alemanha, que sentido faz, minha gente? O sentido é que eu sou brasileira e vivi os primeiros 21 anos da minha vida no Brasil, e eu nasci e me criei no projeto de crianças carentes CAM, Centro de Atendimento a Meninos e Meninas. E eu, quando vim morar na Europa, não foi tipo, eu quero fazer um mestrado na Europa, foi por falta de opção.
A minha melhor amiga foi assassinada quando eu tinha 12 anos, e essa também é uma questão que, para mim, se tornou muito grande nas minhas palestras, que é a questão da sustentabilidade quando a gente executa alguns grupos. Porque até a questão de execução, de sobrevivência, de regeneração, tem várias nuances. Por isso que, para mim, sempre é muito importante bater nessa teclinha do ambiente com o ser humano, porque o ser humano faz parte do meio ambiente. Por isso que a justiça social é tão importante. Por isso que esse trabalho que você está fazendo, Camila, é tão importante. E, mais importante ainda, está mostrando esse tipo de dia a dia como uma realidade natural. Isso também eu acho que é importante. Então, quando eu vim morar na Alemanha, foi a oportunidade que eu tive de fazer o mestrado aqui. Eu vim com o sonho de ter acesso à educação. O que me trouxe à Alemanha foi isso. Eu fiz o meu bacharelado em serviço social no Brasil, já estava com 21 anos trabalhando no projeto direto com as crianças de rua, que eu inventei uma técnica de ensinar as crianças a ler e escrever através de dança e teatro. O que é que isso tem a ver com o meio ambiente, Domitila? Tem a ver com o meio ambiente porque as ruas do Recife, as ruas da comunidade, eram o nosso palco. E a gente usava os temas de reciclados para tematizar essas coisas. Então, isso é importante para mim hoje tá mencionando por dois motivos. Muita gente tem sonhos em lugares diferentes, de também estar mantendo essa questão de tematizar os temas socioambientais e pela questão de que eu sempre tive esse desejo de atuar mais no Brasil, sempre tive esse desejo de dividir mais as coisas que eu aprendi, o que eu vi com o Brasil, mas hoje é a primeira oportunidade que eu tive de participar de um painel. A questão da fashion, a questão da sustentabilidade também tem a ver com o trabalho social direto que eu continuo desenvolvendo no Brasil, não só pelo fato de que eu continuo apoiando o projeto onde eu cresci, e isso para mim não é charity, não é caridade, são meus amigos. São minhas irmãs e meus irmãos continuam morando lá. Então, uma vez eu fui ao Brasil e meus irmãos perguntaram, Domitila, tu trabalha nesse negócio de moda na Alemanha, como é que não consegue vender uma calcinha pra gente, rapaz? Aí eu falei, vamos criar um conceito sustentável que eu vendo. Então, começamos a fazer biquíni feito de crochê, que as mães podem trabalhar em casa, são amigas minhas, mulheres da comunidade de linha do Tira de adjacência, que fazem os biquínis à mão. E a gente criou também uma linha de biojoias sustentáveis do capim dourado, que eu acho interessante, muito anexado ao que a Camila falou, da gente estar escutando a voz da sabedoria, né? Quando eu vim morar na Europa, eu trabalhei dando assessoria para muitas empresas chiquérrimas de joias. Aí eu vim descobrir que para fazer um anel de ouro, que eu nunca tive ouro na minha vida, mas para fazer um anel de ouro, de casamento de ouro, nós precisamos criar 20 toneladas de lixo tóxico. Para explodir as minas para fazer o ouro, a gente usa um material que só um pedacinho de arroz, se você sentir aquele pedaço, cheirar aquilo, você já morre. E a gente usa 20 toneladas para poder criar anéis. E foi isso que... Aí eu pensei, pera, mas quando eu era pequena, todas as minhas amigas só usavam joias ou de capim dourado, ou de açaí, ou de alguma planta. Eu lembro que a gente fazia aquelas oficinas de pegar semente de planta para fazer joias, até semente de melancia. Aí eu falei, peraí, então no lugar, eu aprendi muita coisa no mestrado, eu aprendi muita coisa na Europa, mas voltando às origens, como é que eu posso continuar tendo um impacto social enquanto modelo, enquanto, como a Camila falou, num ambiente super superficial, mas ao mesmo tempo com tanta visibilidade? Aí veio a voz da sabedoria me dizendo, você lembra daquela... É uma senhora do Tocantins que fez a primeira biojoia de capim dourado. Ela já faleceu, mas deixou um grupo de mulheres no Tocantins que até hoje fazem as peças de capim dourado. E hoje em dia, tanto as peças do capim dourado que a gente vende como as biojoias aqui na Europa, nesse contexto também de greenfluencing, meu sonho no Brasil é ter um impacto mais efetivo nesse trabalho que a gente tem com as crianças de rua e com o meio ambiente. E meu sonho na Europa é fazer com que esses temas como sustentabilidade, usar roupa usada e, desculpa a sinceridade, sou pobre, mas sou limpinho, se tornem temas, tendências. Por quê? Porque foi importante eu sair do Brasil e vir para cá para eu ser a única pessoa de linha do tiro que tem uma história como a minha, que tem uma cor como a minha, que tem um cabelo como a minha, falando sobre isso. Eu tenho um amigo que se tornou cacique, o nome dele é Jesus. Ele é do Amazonas e o pai dele faleceu de Covid. Ele foi um dos brasileiros que foi comigo no ano de 2000, eleito pela Unesco como sonhadores do milênio. Então, a gente trocava muito essa ideia. Vai chegar um dia que a gente vai assumir uma narrativa. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Eu precisei aprender 4 línguas, passar 4 anos trancada, trabalhando de manhã, tarde e noite, para poder fazer esse mestrado e hoje poder entrar em salas que o Jesus não pode entrar, porque ele tá no Amazonas.
Mas eu acredito que foi muito importante essa vinda para cá, tá falando sobre a nossa verdade aqui, com a minha gíria, com o meu dialeto. Todo mundo que sabe alemão sabe que eu tenho um sotaque muito, muito forte. Se eu tenho um sotaque em português, imagine no alemão. E levando essas temáticas, uma coisa que Camila falou, muito importante, que é uma temática que eu levo para todo canto que eu vou, offline e online, é essa questão. Além de vivermos num sistema totalmente injusto, muita gente vai viver a consequência de um consumo desigual, mas ela não causou aquilo. Então, como é que acontece isso? Existem em vários lugares do mundo cidades que as pessoas estão tendo que sair, né? Como no Brasil, eu lembro quando eu estava na escola, a gente estava sobre êxodo rural, quando eu era pequena. Aí eu falei, peraí, tanta gente sendo pago, político, desenvolvimento social, tanta gente, é o trabalho deles. E por que eu ainda estou falando sobre isso 30 anos depois? Por isso, porque o que mudou, e eu acredito que é muito importante nessa época que a gente está, o Festival PAF é importantíssimo nisso, a experiência e todas as informações que a Vida Simples divide com a gente é super importante, é isso. É a época de pluralizar uma narrativa para poder a gente ter acesso às informações o mais plurais, meu Deus, para nós termos acesso a informações o mais pluralizadas possíveis. E principalmente quando se fala do Brasil e quando se fala da Amazonas, eu acredito que mesmo eu sempre tendo feito parte do projeto, mas na questão de frente, foi muito importante eu ter passado esses 3 anos só na Europa. Porque é Domitila contra o mundo, viu? Porque quando se fala do Brasil, eu fico pensando, meu Deus, é muita estatística, é muita informação de mestrado necessária para influenciar, tanto online quanto offline, porque é muito difícil hoje em dia explicar, por exemplo, quando a gente fala da Amazonas ou do Tocantins, eu trabalho, por exemplo, na questão de moda com essas mulheres do Tocantins, não só para dar um suporte à questão local, porque muitas empresas europeias pararam de trabalhar com as criadoras do Tocantins, porque eles não querem se envolver nessa temática de queimada, de poluição política. Aí eu penso, ok, elas sofrem pela questão política, elas sofrem a queimada e elas ainda perdem clientes. Aonde isso vai parar? Então, se não existe uma pessoa gritando, a questão política é isso, mas veja esse lado aqui também, estão passando fome ali igual. É impossível. Alguns temas, principalmente de diversidade e de pluralidade, que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento sustentável, serem questionados. É isso que a Camila falou. Às vezes, a maior revolução que você faz é você estar presente numa comunidade, é você estar presente em uma reunião, é você estar presente num lugar onde aquele ponto de vista, aquela narrativa que você vai estar dividindo, jamais estaria presente se fosse... É terrível falar isso, principalmente eu nas minhas condições, que a gente sempre fala no universo ativista. O homem branco, o velho homem branco, já teve tantas chances, já foi pago por tantas gerações para fazer a mudança socioambiental que nós precisamos. Então, que tal trocar um pouquinho as personagens dessa história e dar oportunidade para outras pessoas também falarem e construírem e transformarem? E é dessa forma que a Camila falou. Ela começou trabalhando na moda, eu sempre falo, se você sente o chamado nunca vai parar de lhe chamar. E a Camila sabe do que eu estou falando. Às vezes você tenta. É isso mesmo. Eu não estou... Inclusive, essa conversa, essa mesa redonda, essa conversa que nós estamos tendo hoje, eu sempre falo, minha gente, é super, super, super importante, porque tem muito mais gente como a gente do que o outro lado, que é o lado que só consome, que só destrói. E essas pessoas precisam também estar tendo acesso não só a esse tipo de diálogo, mas estar vendo que é cool, é trend, é legal e é mais do que bem-vindo. Como a Camila falou, que eu tive que rir o tempo todo. Ela falou, eu cheguei lá, eles me abraçaram, me agarraram e depois de pouco eu já era Camilinha. É sobre isso, e eu acho isso super importante, porque sustentabilidade é, por definição, alguma coisa que demora. Para ser sustentável, demora. Não existe sustentabilidade instantânea, não. É uma coisa que eu sempre repito. É como a Camila fala, aquela criança que ficou indo na casa dela toda semana, depois todo mês, depois todo ano. Aí você percebe, poxa, é uma família, ela escuta, as coisas fluem, acontecem. Então, sustentabilidade precisa de tempo. E é por isso que eu acho muito, muito importante a gente estar fazendo com que a sustentabilidade e esses temas, principalmente nas mídias sociais, seja uma tendência. Por quê? Porque tem muitos jovens muito ativos nas mídias sociais
consumindo conteúdos que tá tendo a influência na forma como ele consome, tá tendo a influência na forma como ele vive a vida dele. E se a gente, ao mesmo tempo, tem essa outra influência, aí eu acredito que a gente chega numa balança top. Isso é muito bonito que você está falando, Domi, porque o ideal do mundo é que isso talvez não seja uma tendência, vai ser uma tendência no começo, mas depois se torne normal. Que as pessoas, você normalize esse comportamento. Como você falou, a sustentabilidade, ela demora para você chegar. E quando você chega, você tem que fazer um monte de coisa para manter aquilo, né? Isso quando você não tem que, de fato, fazer a regeneração daquilo que já foi destruído. Vocês enxergam as duas como a gente já está com 50 minutos e daqui a pouco a gente vai finalizar, porque essa conversa está maravilhosa, mas não tenho como não perguntar. Vocês enxergam isso, tudo que vocês fazem, ou vocês descobriram isso como o propósito da vida de vocês? Como é que as pessoas, como que outras pessoas podem se envolver, por exemplo, com causas locais, com causas globais? Qual é a dica de vocês para as pessoas encontrarem também esse propósito de vida? Bom, eu acho que foi o que eu falei no início, acho que a gente entender as dores que nos incomodam e a gente começar a agir em cima disso, né? Isso requer muita escuta, então o conselho que eu dou, com certeza primordial, muita escuta, a gente saber ouvir, ter essa humildade de saber ouvir. E eu acho que o Brasil ele precisa desmistificar essa questão da ONG, a ongueiro passa fome, a ongueiro não ganha dinheiro, porque é um ato muito comum do gringo, né? Essa questão da doação, usar o seu recurso para gerar impacto positivo. Então, acho que o brasileiro precisa desmistificar. A Flávia, que eu citei no início, a Flávia Maia, ela tá abrindo uma associação onde ela vai acelerar líderes climáticos, líderes que estão buscando uma regeneração nessas comunidades vulneráveis. Então, por exemplo, ela fala, a minha ideia é acelerar a Camila, que tem na Barrinha, mas a Camila que está na África, a Camila que está em lugares que fazendo um trabalho de regeneração, mas que não são valorizados, né? Porque, infelizmente, quando a gente trabalha com isso, quando a gente trabalha com esse impacto, com essa questão social, ambiental, a gente trabalha por amor. Então, por isso que eu falo, eu não tenho vida pessoal, vida profissional, porque para mim é tudo junto. Então, a gente é muito idealista. E é um problema ser idealista. Eu sou muito idealista, assim, muito assim, ao extremo. Então, às vezes, eu até tenho que voltar um pouquinho para trás. Porque a gente ama tanto o que a gente faz que a gente não sabe precificar. Porque só o fato da gente ver aquela mudança acontecendo já é o nosso pagamento. Então, a gente tem esse problema, quem trabalha com essa questão idealista. E a Flávia, ela me ajuda muito. Ela fala, Cami, não é assim que funciona, a gente precisa desmitificar isso. E com essa fundação, que chama Filha do Sol, né, que é a fundação dela, ela falou, eu vou desmistificar isso, que brasileiro ongueiro sofre, brasileiro ongueiro passa fome. Então, a ideia dessa associação dela é trazer recursos internacionais, né, que infelizmente ou felizmente o gringo dá muito mais valor, posso estar errada, tá, Domitila, mas é essa a sensação que a gente tem. Principalmente a França tem várias iniciativas incríveis para essa questão da regeneração, para as mudanças climáticas. Então, assim, o gringo ele acaba dando mais valor e desmistificando a importância do Brasil, né? Então, a ideia é isso. Então, eu acho que essa questão de qual conselho é realmente uma dor que te incomoda e você ser firme no seu propósito, assim, acreditar que a sua atitude, por mais pequena que seja, ela vai fazer diferença, e é aquilo, pensar global e agir local. Acho que isso tem um poder, uma potência enorme em cima das pessoas. Perfeito. Eu concordo totalmente com a Camila, e a única coisa que eu poderia nem adicionar, só complementar, que ela já falou tudo, essa questão que eu sinto na questão mais, né, agora é mais a questão emocional do que a questão cognitiva. Emocionalmente falando, eu acho que se engajar socialmente é mais emoção do que qualquer outra coisa. Então, emocionalmente falando, eu acho que uma coisa muito importante é a gente se cobrar menos. Porque eu percebi que quem mais faz, menos vê o que está fazendo. E quem não está fazendo muita coisa, sabe formular muito maravilhosamente que está fazendo muita coisa. Então, eu acredito que essa é uma coisa importante. É você não achar que para você ter um impacto ou para você transformar, você precisa abrir um projeto, fazer...
A X from the Jungle, que é o meu projeto, com as roupas, com a fashion e com tudo, começou com 30 biquínis. A gente fez 30 biquínis. Eu falei, bora ver se o Instagram vende. Se não vendeu, não tem como assumir isso mais não, hein, minha gente? E daí surgiu as oportunidades e as outras coisas. Eu converso muito com pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, mas sempre só vê o lado que não está funcionando e se sente frustrada. Como a Camila falou, é muito importante a gente ser gentil com a gente mesmo, como o tema da Vida Simples desse mês, e principalmente a gente enquanto grupo, né, de pessoas que estão levando essa gentileza. Eu acho muito importante, por exemplo, todo mundo, eu sempre falo, minha gente, faça voluntariado. Quem já fez voluntariado sabe. Você liga para fazer uma pergunta, as pessoas são as pessoas mais legais do mundo, porque elas estão gratas pelo trabalho que você está fazendo. Então, às vezes, eu tenho uma semana, um monte de telefonema, todo mundo ignorante comigo. Aí, quando eu ligo para os meus projetos, eu agora sou voluntária, mentora de uma faculdade que descobre talentos nas favelas do Brasil e formam eles enquanto faculdade para as favelas. Eu acho que alguém conhece as faculdades facão, etc. Então, isso para mim é importante. É você ver, primeiramente, uma coisa que realmente você gosta. A gente teve uma conversa muito legal no workshop da Vida Simples, onde muita gente falou, eu não me sinto à vontade no trabalho direto com crianças de rua. Eu falei, super entendo. Eu também tenho meus temas que eu não consigo atuar. Sim. Então, primeiramente, é você encontrar uma coisa que você realmente é seu prazer. No meu caso, sempre foi arte e fashion. Então, eu sempre tentei misturar isso. Eu vou fazer um trabalho de modelo, dou ali. Por exemplo, um dos meus clientes, eu também uma coisa importante. Isso é importante, você fazer coisas que você gosta, porque assim você não cansa e consegue fazer por muitos anos e torna automaticamente sustentável. Eu aprendi isso quando eu fazia meu mestrado. Eu falei, meu Deus do céu, 2 anos escrevendo sobre a mesma coisa, eu vou ficar doida. Aí eu falei, não, mas se for um assunto que eu gosto, que eu falo sobre esse assunto todo dia, então eu consigo fazer mestrado. Vamos que vamos. Então essa é a minha primeira dica. Não procure o tema que é mais babação, mais babado, não. Procure aquele tema que está no seu coração, porque se aquele tema está no seu coração, ele não vai embora não. Ele vai ficar sempre voltando, vai ser nos seus sonhos, vai ser numa conversa com um amigo, vai ser na próxima viagem. A segunda coisa é você não nos momentos de frustração, evitar comparações que não têm a ver com impacto. Por exemplo, se eu for pensar, eu sempre penso, poxa, eu vi dando tiro, só o fato de hoje não ter jogado lixo fora, que eu joguei 10 anos da minha vida lixo na rua, já é muito bom. Então, eu me dizendo isso, eu tenho mais vontade e mais energia de continuar. Porque é difícil ficar nesse caminho se você ainda está se julgando e ainda está achando que não é suficiente. Porque todo dia eu recebo mensagem, Domitila, não tem nada na geladeira, Domitila, tem como tu fazer isso? Se eu parar e pensar, eu fiz 21 anos nada, aí eu estou dando mais chance para os outros temas e eu vou sumir. Então vai ser uma pessoa a menos fazendo esse tipo de trabalho. Então é importante a gente ser gentil com a gente mesmo, com os nossos coleguinhas, porque isso tem um impacto. É como eu falo e repito, se não fosse a Vida Simples, eu não estaria aqui hoje. Isso para mim tem um impacto muito grande. Fiz palestra do Japão, na Arábia, as mulheres árabes estão começando a fazer joias sem ouro, porque o Domitila inventou esse negócio de explicar capim dourado, e no Brasil nunca tive condições nem oportunidade de falar. Então, para mim, é super importante essa troca que é orgânica e verdadeira. E o terceiro aspecto que eu acho muito importante para quem quer se engajar é a questão de você conversar sobre isso. Porque a partir do momento que você começa a falar sobre isso, você vai ver, é como se fosse uma onda enorme que vai passar pela sua vida. Aí você vai ver, mais pessoas do que você imagina também são engajadas, aquela pessoa quer te ajudar daquela forma, vai ter aquele evento ali que vai ser exatamente sobre esse tema, e quando você menos esperar, tudo acontece de uma forma muito orgânica, porque isso foi uma coisa que eu realmente aprendi. A partir do momento que a gente conversa também sobre isso, eu converso muito sobre, por exemplo, Big Brother, A Fazenda, meu namorado, o meu filho está desobedecendo, mas eu também converso sobre o meu engajamento, mas eu também converso sobre as coisas que me preocupam socioambientalmente. E nessas conversas, sempre o resultado é um impacto positivo. E por isso que eu recomendo todo mundo a colocar esse tema na lista dos tópicos também. Maravilha, Domi, que lindo tudo isso que vocês duas falaram, que passa muito por autoconhecimento. Aqui em Vida Simples nós temos um trabalho de conscientizar as pessoas para a importância do autoconhecimento, porque você não consegue mudar o mundo se você não entende quem você é em primeiro lugar, né? Você até pode fazer algo durante um tempo, depois você se frustra, porque você não está vendo sentido. Então tem um trabalho que a Cami falou muito lindamente também de escuta, né? De escuta interna. O que eu quero para mim? Quais são os meus objetivos? Como que eu posso impactar alguém
começando por mim mesmo. Exato. Mim mesmo, sendo Exato. mais gentil comigo, não me cobrando, não me comparando com outros. Então, nós trabalhamos aqui na Vida Simples muito para desenvolver essa conscientização da importância de você conhecer primeiro você escutar melhor você, para você conseguir ouvir melhor o outro também, porque essas questões, às vezes, elas são divergentes, a Cami falou aqui, a minha opinião, e eu respeito as outras opiniões, e isso é o que tem que acontecer, na verdade, né? Cada um ter o seu momento, mas também respeitar o momento do outro, porque não existe uma solução verdadeira para todos, só sabemos que precisamos cuidar deste mundo para que todos nós possamos viver, né? E a gente precisa cuidar do outro também, para a gente poder transformar esse mundo. Que bom que está começando um movimento muito forte, através de vocês, que são influenciadoras deste impacto socioambiental, que é fundamental que a gente tenha em todas as escolas, para que todos comecem a perceber o mundo como um só, para que a gente possa, Cami, colocar que você é voluntária lá no final do teu currículo e a empresa te dar mais valor por conta disso. Porque quando você se candidata a um mestrado fora do Brasil, a estudar fora, tem sempre uma linha de trabalho voluntariado. Aqui precisa ter isso também, porque vai fazer com que as pessoas se acostumem mais a isso. E nem que você voluntarie uma vez por ano, faça mas comece a olhar o outro, até você descobrir um propósito, que não necessariamente você vai viver disso, porque às vezes não existe talvez espaço para todo mundo viver só dentro do seu propósito, mas você pode encontrar e ser voluntário, e colaborar com a tua comunidade, e colaborar com algum instituto, colaborar online, offline, e assim vai. Eu queria agradecer imensamente o papo nosso, que eu ficaria conversando mais umas 3 horas com vocês, mas já deu 1 hora de conversas, por incrível que pareça, passou voando. Então, eu queria agradecer imensamente à organização do Festival Path, que mais uma vez convidou Vida Simples para estar aqui conosco. Queria muito agradecer Domitila, direto da Alemanha, e a Cami, direto de São Paulo, mas que faz um trabalho na Bahia. Agradecer a participação, parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, vocês duas e o festival, que agora está trabalhando essas temáticas ligadas à sustentabilidade, à regeneração do meio ambiente. E eu queria deixar uma palavra final para vocês darem uma dica, um tchauzinho para o pessoal que está aqui participando e nos ouvindo. Bom, queria agradecer Vida Simples ao Festival PEF, obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar com a Domitila, já conhecia ela, mas nunca tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? E eu acho que a palavra final aqui que eu deixo é a gente realmente... Eu sei que estamos passando por momentos muito delicados, né, no nosso país, mas eu acho que a gente não desistir da força do povo brasileiro, assim, eu acho que a gente conseguir dar valor ao nosso país é muito importante, porque é um país de muita garra, o melhor que a gente tem aqui é o brasileiro, e acho que a gente tem que acreditar mais no nosso país, e mudar esse mindset que a grama verde do vizinho é sempre melhor. Legal. Exatamente, é isso que você falou, vai ser minha palavra final também, que o melhor do Brasil é o brasileiro, e que se você ficou assistindo essa conversa até aqui no final, ficou mais de 1 hora conversando com a gente, participando aqui, eu quero agradecer muito, porque 1 hora, tirar um tempo do seu dia para estar trocando aqui com a gente, para mim é o máximo, eu estou me sentindo o máximo hoje, muito obrigada, Vida Simples, Lu, gratidão, Fio, deu um cheiro nele quando você vê, que ele também me ajudou aqui a participar hoje, e muito obrigada por poder participar, e eu espero muito poder continuar cada vez mais ativa no Brasil também. Cada um tem suas limitações, mas o Brasil, eu acredito muito, e eu creio em Deus que no mais tardar, final do ano, eu estou pessoalmente aí, e a gente organiza mais conversa, tá certo, Lu? Tomara. Conversa lá no Piauí. Exato. Gente, um beijo grande para todo mundo, obrigada pela participação. Obrigada. Toda a organização, obrigada, e até a próxima. Beijos.